Graça e paz, igreja, amém? Eu estou muito feliz nesta noite por este convite, porque eu sei que aqui na nossa igreja nós temos muitos ministros e ministras da palavra do Senhor para estar nesta noite. E algo que chamou muito a minha atenção foi que eu pude acompanhar cada trabalho feito por cada mulher para estar neste dia aqui, para que essa noite pudesse acontecer. E o que destaca a igreja exatamente não é nem tanto o material, porque está lindo, mas é a oração que essas mulheres fizeram, a intercessão que essas mulheres fizeram, crendo que esse seria o marco, o novo tempo para a igreja extrema unção. E eu acredito nisto, e nós oramos por isto, amém? Nós temos um tema nesta noite, certo? Chamado o cuidado de Deus. E a liderança da igreja, ela propôs esse tema com muito cuidado. E eu peço que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Pode colocar no telão, por favor, para que a igreja possa ler. A igreja achou? Vamos fazer a leitura. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Eu sei que já foi orado, mas todo ministro tem seu costume, certo? Então, convido a igreja para fechar os seus olhos rapidamente, não orar pela palavra, mas sim para aquilo, certo, que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, amém? Querido Deus, diante da tua presença, nos encontramos neste lugar já te agradecendo por tua presença, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Nós queremos declarar, Senhor, e ministrar que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco aquilo que te apraz. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados pela tua palavra e cheios daquilo que o Senhor preparou para a tua igreja. Amém? Amém, amém, igreja. Esse versículo que nós lemos, a mídia pode deixar o versículo fixo aqui. Esse versículo que nós lemos, igreja, ele é uma das grandes promessas escritas nas Sagradas Escrituras que trata do cuidado de Deus. Só que existe um contexto para além deste versículo que nós lemos, igreja. Você pode observar no livro de Isaías que Isaías ele foi chamado como profeta para profetizar sobre o povo de Israel. E pense num povo difícil que era o povo de Israel. A Bíblia vai falar, igreja, no livro de Isaías, que o povo de Israel ele sofria pela consequência do seu pecado. E sofria pelas consequências, certo, daquilo do trabalhar do Senhor para que ele fosse reconhecido sobre o povo de Israel. E neste contexto desse versículo, igreja, a Bíblia vai dizer que o Senhor levantou o profeta Isaías para que ele alertasse ao povo de Israel. Porque o que é que acontecia nos capítulos anteriores? O povo de Israel estava agindo no automático. O povo de Israel orava, o povo de Israel jejuava, o povo de Israel até buscava o Senhor. Mas ele estava centrado no eu, centrado no problema, centrado naquilo que ele achava que era a solução para todas as coisas. Só que acontece, igreja, que quando aquele cristão estava no automático, aleluias, ele deixava de olhar para o que realmente o evangelho significa. O evangelho é movimento. O evangelho precisa de pessoas. O evangelho, ele é amor. O evangelho, ele é partir o pão. O evangelho é levantar e estender a mão para o oprimido. Infelizmente, o povo de Israel estava com o coração fechado, perdeu a sensibilidade
vontade do Espírito Santo de Deus. E desde que nós chegamos nesta noite, que eu escuto o Espírito Santo de Deus ministrar. E exatamente aquilo que Deus também propôs para o meu coração. Então, o que é que acontece, igreja? O povo de Israel, vivendo daquela forma robotizada, mecanizada, ele não sentia mais a presença do Espírito Santo. Ele não ouvia mais aquilo que o Senhor tinha para falar com ele. E nos dias atuais, quantos de nós não estamos vivendo um tempo mecanizado? Nós somos verdadeiramente robôs cristãos. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, mas tem um grande problema. O nosso coração, a nossa mente não consegue ouvir mais a voz de Deus. Nós escutamos a voz de todo mundo, menos a do Espírito Santo. Nós escutamos a voz do nosso amigo, do nosso vizinho. Nós escutamos e acreditamos nessa dopamina barata que a internet vende para a gente. E ali nós nos enchemos de palavras, nós enchemos a nossa mente e nos afastamos. E não conseguimos ouvir o que Deus tem para a nossa vida. E nós vivemos, trazendo para o nosso contexto mulher, nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade, ela impõe para a mulher um serviço muito árduo. A sociedade impõe que a mulher seja uma excelente esposa, dona de casa, que ela seja uma grande profissional, que ela esteja à frente de grandes negócios e grandes empresas, que os filhos sejam perfeitos, que o casamento seja o ideal, que não falte nada. E o que é que acontece, igreja? A mulher, ela se encolhe e entra dentro de um contexto e acredita que ela verdadeiramente é uma super-heroína. E o que eu quero trazer para você nesta noite, mulher, é que a sua dependência, ela está em Deus. É preciso abrir o coração e ouvir ao Senhor. Eu não estou dizendo que negócios é ruim, que ser empresário é ruim. Eu sou uma dessa. Que trabalhar para o teu marido, para a tua família, que trabalhar para que aquilo prossiga, prospere. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, sobretudo, nós somos servas. Sobretudo, nós somos filhas. Então, nesta noite, muitas mulheres que estão aqui carregam fardos que não são seus. Carregam fardos que a sociedade impõe que você carregue. E ainda tem gente do nosso lado que acha que a mulher tem que dar conta de tudo, mas não é assim, porque você é um ser humano. Os fardos que você carrega hoje, igreja, eles, na verdade, eles foram retirados de você pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse peso que você sente não vem de Deus. Esse controle que você quer ter não vem de Deus. Porque a dependência vem dele. Aquilo que vem de Deus traz paz. Você já ouviu isso? A bênção, quando vem de Deus, traz paz. Às vezes a gente recebe algumas bênçãos, acessa alguns lugares, mas não tem paz. Será que aquela verdadeiramente era a vontade de Deus? Será que nós ouvimos o lugar e fomos para onde Deus determinou a nossa vontade? Quis acessar aquele lugar. Então, nós vivemos dentro desse contexto da mulher super-heroína, da mulher poderosa, da mulher que pode tudo e faz tudo e resolve tudo. E assim era o povo de Israel. O povo de Israel achava, após o exílio, que poderia construir a cidade com a sua própria força, com seus próprios braços. E quantas vezes a gente quer resolver tudo no braço? Tudo na nossa voz. Ah, igreja, lá na frente vai dar errado. Vai dar errado.
Porque você não está na dependência de Deus. E isso é muito difícil, eu sei. Porque nós somos humanos. Mas nós não podemos ser como o povo de Israel nesse contexto. Nós precisamos ouvir e sentir aquilo que Deus tem preparado para nós. E o barulho na vida do cristão da atualidade é muito grande. A tua mente se enche de emoções, o teu coração se enche de emoções e daqui a pouco você não pode controlar mais. E sua mente adoece, o seu corpo adoece, a depressão vem, a angústia vem, porque nós sabemos que existe uma doença. Mas eu quero te dizer nesta noite que o fardo que você carrega não é seu. Orar por alguém não significa carregar a cruz de alguém. Muitas mulheres caem, ficam em cima de uma cama por causa de problemas familiares. Mas orar, entregar, confiar é diferente de carregar a cruz. Você não pode nem com a sua, irmão, você vai carregar a cruz do outro. Eu vivi esse tempo. Eu fui chamada ministerialmente muito jovem. E houve um tempo na minha vida em que eu disse: Jesus, eu não quero mais viver no automático, porque eu sou filha. Eu não quero. Porque a partir do momento que eu acessava ao Senhor, crendo e sentindo que eu era filha, as lacunas morriam. A falta que me fazia não fazia mais, porque o Senhor preencheu. E quando eu fui chamada ministerialmente, a minha família vivia numa servidão. Você sabe o que é viver numa servidão? É alguém viver na dependência da palavra, da resolução de alguém. É alguém dizer o que você pode e o que você não pode. Mas a partir do momento que eu acreditei e senti que o Senhor era o meu pai e eu era filha, a história da minha família, ela mudou. E onde havia sequidão, o Senhor derramou água. Aleluia. E onde havia morte, o Senhor trouxe vida. E hoje eu olho para a minha família e vejo a presença do Espírito Santo. E eu digo, tudo é em relação a doenças psicológicas. Semana passada eu estava conversando com uma irmã e ela disse: Beatriz, é praticamente um pré-apocalipse. Eu disse: irmã, é quase isso. A coisa está muito séria. Então é um perigo cristão querer viver no automático. Esvazie o seu coração do teu eu. Esvazie o teu coração da opinião de alguém. Derrube esses fardos que não são seus, para que você possa ouvir o que Deus tem preparado para a sua vida. Quantos cristãos o Senhor já tem dito que solte e Ele não solta? Quanta mulher o Senhor já tem dito: se posicione, vire a chave, está na sua mão, e a mulher continua prostrada. Quantas vezes o Senhor diz: arruma a tua casa, coloca os teus filhos, pega os teus pertences e muda de ambiente, porque quando você mudar, a história do teu casamento ele vai mudar, e você não faz, porque você esquece que está na dependência de Deus. Isso é muito sério, igreja. A mulher, ela precisa ser uma mulher posicionada. Porque uma mulher, quando ela é posicionada, a história da vida dela muda, a situação financeira dela muda, dentro do lar dela muda, o cônjuge muda, o casamento muda. Por quê? Porque a mulher virou a chave. E quando eu falo de ser uma mulher posicionada, eu não me refiro às palavras que eu disse aqui no início, da mulher super-heroína, não. Eu me refiro à mulher posicionada cristã. A mulher que mesmo diante de todas as dificuldades, ela está ali de pé. E ela consegue ouvir aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a voz dela.
Você não pode, igreja, ser aquele cristão automatizado. Eu tenho orado muito, muito por essas mulheres dessa igreja. Desde que eu comecei a vir para este lugar que eu oro. Eu já cuidei de algumas comissões de igreja mesmo, como eu disse, eu fui chamada ministerialmente jovem. E o Senhor ministrou ao meu coração e Ele disse: Beatriz, eu convido o meu povo a um novo nível de espiritualidade. Eu convido essas mulheres da igreja extrema a se posicionarem. Mas não é se posicionar como o povo de Israel, superficialmente fazendo um jejum hipócrita, não. Igreja gera de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então Deus te convida nesta noite a fortalecer o relacionamento que você tem com Ele. A aumentar o nível de intimidade com o Senhor. Faça aquilo que o Senhor determinou. Se o Senhor pediu para soltar, solte. Se pediu para avançar, avance. Mas seja uma mulher posicionada. Apareça. E quando eu digo apareça também, igreja, eu não me refiro às curvas do seu corpo, às suas vestes, não. Eu me refiro à presença do Espírito Santo na tua vida. Para que onde você chegue, aonde você chegue, alguém note que você é uma mulher de Deus. E ser posicionada também não significa que você não vai passar por lutas. Há desertos. Há consequências também das nossas escolhas, porque infelizmente é outro defeito cristão, principalmente no nosso tempo, que nós misturamos deserto com as consequências do nosso ato. Mas nesta noite, eu quero dizer a você que mesmo sendo uma consequência do teu ato, como o povo de Israel, a promessa do cuidado de Deus estava de pé. Havia uma promessa em Israel e o Senhor ali fortaleceu e cuidava do seu povo. Glória a Deus. E quando a mulher se posiciona à igreja, ela vive exatamente essa grande promessa que nós lemos nesta noite no livro de Isaías. Você entendeu que essa promessa do livro de Isaías, no versículo 11, ela é condicionada à mudança de comportamento? Tem lugares que nós só vamos acessar quando nós mudarmos o nosso comportamento. Tem nível de espiritualidade e de relacionamento com Deus que só vai acontecer se você virar a chave. Está na tua mão, mulher. Às vezes a porta está aberta. Às vezes a mesa está posta cheia de bênçãos. Mas é tanto barulho dentro do seu coração, da sua mente, que você não consegue acessar. E nesta noite o Senhor ministra aos nossos corações. Que este dia, neste um ano de aniversário destas mulheres, você mudará de nível. Mudará de nível espiritual, porque é disso que você precisa. Você vai se posicionar. E mesmo diante da dificuldade, que eu sei que é difícil, há dias que a mulher levanta porque tem que levantar para trabalhar, para cuidar da sua casa. Eu sei disso. Mas o Senhor, que é o Consolador, que está neste lugar, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Ele retira de você o fardo que não é seu. Ele aquece o teu coração e diz: filha, eu estou aqui. Você é filha. Se você é filha, você é herdeira de Deus. Você é herdeiro das bênçãos do Senhor. Muito me preocupa
preocupa o evangelho, o crente vitimista. Muito me preocupa o crente que é assim, é sempre negativo. Tudo para ele vai dar errado em todo momento. Eu não sei se você já viu algum colega seu assim. E muito me preocupa, porque se você é filha, você tem acesso às promessas do Senhor. E as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja são tão grandes e lindas, igreja. Não, a culpa não é de Deus. A culpa não é da sua igreja. A culpa não é do seu pastor. A culpa não é da liderança. O problema está em mim e você. Nós não nos posicionamos. Nós não cremos e não identificamos aquilo que Deus tem para a gente. E aí a gente entra dentro de uma bolha, se fecha e deixa de acessar o que Deus tem preparado. Então, nesta noite, igreja, Deus, Ele ministra aos nossos corações. Que nós possamos levantar como mulheres de Deus. Nos posicionarmos em todos os lugares que formos. Como filha. Com orgulho de, pela misericórdia do Senhor, diante das nossas falhas, pecados e inseguranças, o Senhor ter nos chamado. E quando, igreja, a mulher ela se posiciona, ela vive, por favor, o versículo 11. Ela vive, igreja, a grande promessa que Deus tinha para o povo de Israel. E o Senhor te guiará continuamente, ou seja, uma mulher posicionada, uma mulher que sente-se como filha, ela sabe que aonde ela for, o Senhor irá com ela. Mesmo diante do deserto, numa falta inicial de pão, de água, no momento certo, Deus, Ele provê. Deus, Ele não deixa que o homem e a mulher de Deus morra e fique prostrado. Uma mulher posicionada e cheia da presença de Deus, ela terá fortificado os seus ossos. Lembra que eu falei que as emoções psicológicas enchem a tua mente, enchem o teu coração e às vezes deixa de transbordar aqui e passa a transbordar no seu corpo e você adoece. Mas a promessa do Senhor é que Ele cuidará e sarará as nossas feridas. A promessa do Senhor é que Ele nos curará. Então, se você se posiciona, se você está em Deus, creia que até as enfermidades são curadas diante dEle. A mulher posicionada e a mulher que está em Deus, ela terá um jardim regado. E será como um manancial cujas águas nunca faltam. Igreja, isso aqui é muito sério. Isso aqui fala de expansão. Isso aqui fala de abundância. Quando a bênção do Senhor chega na vida de uma mulher, ela transborda. Não existe bênção unitária. Eu recebi a bênção, é só para mim, não. Quando a bênção chega, Ele sai abençoando teu marido, teus filhos, a tua casa, a tua igreja. Se você está em Deus, está no manancial, regado e cuidado pelas bênçãos do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, você transborda a igreja. Então, nesta noite, eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são os seus partos. Eu não sei se você está vivendo no automático como o povo de Israel vivia. Jejuava, orava, mas não conseguia mais ouvir a Deus. Eu realmente não sei qual é a tua situação. Mas o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Ele está e sabe. E Ele diz principalmente para as mulheres nesta noite que se posicionem. Vira a chave da tua vida. Para que alguém olhe como você está diferente. É Jesus na vida, minha irmã. A porta se abriu. Que coisa tão nova.
é Jesus na vida dela. O casamento foi restaurado, Jesus fez. Jesus levou alguém para longe e colocou limite na história, foi Jesus. Então tudo depende também de nós, igreja. As bênçãos do Senhor estão postas, mas nós, como cristãos, é que devemos nos posicionar. Ana chorava, mas precisou se posicionar para orar. Esté estava diante de algo novo, mas precisou se posicionar como rainha para de fato receber aquilo que Deus tinha para ela. Então levante a sua cabeça. Esse culto lindo que aconteceu aqui é só o início, sabe por quê? Porque quando uma rede de mulheres se posiciona, floresce. Quando há movimento, floresce. Agora, se você ficar prostrado, irmã, nada vai acontecer. Existe o livre-arbítrio. Existe o que nós, como cristãos, como chamados, precisamos fazer. Para que, de fato, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas possa ser realizado. Então, eu tenho certeza que nesta noite, corações serão aqui alcançados pela graça de Deus. E amanhã, quando você acordar aqui e pensar em desistir, que você sentir aquele fardo pesado, quando você colocar os seus pés no chão, você vai dizer: eu sou filha. Eu sou amada. Porque eu tenho meu Pai. E quem tem acesso ao Pai, igreja, tem o consolo. Quem tem acesso ao Pai, tem um abraço dele, mesmo quando tudo parece não ter jeito. Quem tem o acesso ao Pai, mesmo quando não tem o pão para se alimentar, no outro dia, chega alguém, não sei se alguém já passou por isso aqui, mas chega alguém, chega uma irmã da igreja, chega, Deus provê, tome, coma. Não podemos esquecer, diante desse mundo tão turbulento, tão mecanizado e robotizado, quem somos em Deus. Não esqueça, o Espírito Santo está com você. E sobretudo, sobre a grande mulher que você é para uma sociedade, não esqueça que você é filha. E eu já quero convidar a igreja de pé nesta noite. E eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu convido a banda a fazer um fundo musical bem baixinho. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Porque aquilo que estava perdido, se você virar a chave e se colocar no lugar de filha, o Senhor irá te levantar e nunca mais você será conhecida como a antiga Azevedo. Nunca mais você será conhecida apenas como a irmã Amparo. Nunca mais você vai ser conhecida apenas como a irmã Poliana. Sabe por quê? Porque agora você é conhecida como filha. E aquele que é conhecido como filha, que tem acesso ao Espírito Santo de Deus, igreja, ele descansa no Senhor. E ele vive as promessas que Deus tem para você, para mim, para a nossa vida. E eu quero ministrar nesta noite sobre a tua vida, mulher. Coloca a mão no teu coração, como tem muitas mulheres, eu não vou chamar aqui na frente, mas cada uma no seu lugar. Sinta a presença de Deus nesta noite. Que o teu fardo seja aliviado. E que você não seja mais conhecida só pelo teu nome, mas como filha, como filho. Você tem a herança de Deus. Senhor, diante da tua presença, Pai,
Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Jesus, nessa noite, como o Senhor colocou no meu coração, eu ministro sobre a vida dessas mulheres. Que esses fardos, Senhor, que elas ocupam, que elas carregam, que não são delas, que nessa noite seja aliviado. Que as feridas sejam saradas. Que o psicológico dessa mulher seja reestruturado. Pois quando o Senhor entra na nossa vida, a fartura de alegria. Senhor, trabalha sobre a vida dessas mulheres. Nos leva, Senhor, a um novo nível de espiritualidade. Nos leva, Senhor, à tua infinita e bondade. Nos leva à tua vontade, Senhor. Nós declaramos nesta noite que toda tristeza seja repreendida. Que todo desânimo seja repreendido. Que as vozes que não são tuas sejam aniquiladas pelo poder da tua palavra. Que nós possamos ouvir e sentir somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, Senhor. Abraça a alma das tuas filhas, porque só o teu Espírito Santo é capaz de fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Será que você pode glorificar a Deus, porque a presença dele está neste lugar? Aonde não tinha vida, o Senhor trará vida. Aonde havia sequidão, o Senhor trará renovo. Sinta a presença de Deus, porque a mesa está posta. A mesa está posta e as bênçãos do Senhor já foram derramadas. Basta você acessar, basta você querer, basta você tocar, basta você receber aquilo que Deus já tem preparado. Deus fará um novo tempo neste lugar. E Jéssica, não serão mais 20, mas serão 50, 60, 70. Porque assim o Senhor almeja. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aleluias, obrigada Jesus, por tua presença. Vira a chave, mulher. Levanta a tua cabeça. A palavra de Deus já foi dita. A mesa está posta. E Deus te convida a um novo nível. Oh, aleluias. A presença de Deus está neste lugar, igreja. Sinta Ele. Sinta a presença de Deus te tocar. Faça valer a pena a palavra